Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada àqueles que estão assistindo o nosso vídeo, não importa o horário. É uma alegria ter a participação de vocês e eu gostaria de aproveitar este início para recomendar que não só curtam o vídeo, mas também se inscrevam no nosso canal para que possamos aumentar o número de participantes e também aumentar o fluxo de pessoas que assistam, interajam e possam receber as nossas mensagens. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e também ative o sininho para receber as nossas notificações. No nosso vídeo de hoje, eu vou estar respondendo uma pergunta do Davidson Sargento, um amigo lá de Volta Redonda, em que, através do Zap, ele pergunta sobre como lidar com a questão da Covid-19. Em outras palavras, muitas pessoas morrendo, inclusive pessoas próximas, pessoas do nosso círculo de amizade, e as perguntas que geralmente surgem, entre tantas, são aquelas: por que Jesus cura alguns e outros não são curados? Por que alguns morrem e outros, embora seja a maioria segundo os dados estatísticos, e outros são recuperados? E aí nós temos de fazer algumas preliminares para que possamos entender o tema. Primeiro é que a morte é resultado da queda. Nós não temos como desvincular uma coisa da outra. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: o salário do pecado é a morte. Então a morte perpassa a todos os homens. Faz parte hoje da vida de todos os que nascem. Adão, como nosso representante federal, pecou, também experimentou a morte e todos os seus descendentes experimentaram a morte, tanto quanto nós hoje experimentamos. Ela é um acidente de percurso. O propósito de Deus não era no sentido de que os homens morressem. É tanto que todos nós nascemos com esse desejo inato da imortalidade, de viver para sempre. Mas nós temos de lidar com a morte. Em segundo lugar, além dessa questão do vínculo da morte com a queda, também temos de pensar que a partir do momento em que o nosso organismo passou a sofrer os efeitos da queda, vieram então, como diz lá no capítulo 3 de Gênesis, vieram os cardos, vieram as bactérias, vieram os vírus, e os nossos corpos são afetados por esses vírus, por essas bactérias, embora tenhamos um sistema imunológico que faz com que nós possamos ter resistência ao ataque desses vírus, ao ataque dessas bactérias, ainda assim nós estamos sujeitos aos efeitos que elas produzem em nosso organismo. Em terceiro lugar, além dessas questões já ponderadas, claro que nós temos na Escritura a promessa de que em Cristo nós podemos ser curados, em Cristo nós podemos ser restaurados, e além disso nós temos de Deus o direito de orar e pedir a Ele que, segundo a sua soberana vontade, possa curar aqueles que estão enfermos. Mas devemos estar lembrados de uma coisa. Primeiro, temos de estar lembrados da vontade de Deus e de sua soberania.
Segundo, temos de estar lembrados que o próprio Jesus curou a muitos, mas não curou a todos. Temos de estar lembrados também, quando lemos as epístolas e quando lemos a Bíblia, que as enfermidades fazem parte do nosso dia a dia. Paulo, por exemplo, sofreu enfermidades. Paulo teve inclusive a companhia de Lucas, que foi o autor do livro de Atos e o autor do Evangelho que leva o seu nome, e Lucas era médico. Claro que quando olhamos a medicina naquela época, pensamos em algo bastante primitivo e não com os avanços que dispomos hoje. Mas nem todos foram curados. E um terceiro ponto a lembrar aqui é que todos quantos foram curados em alguma época, inclusive aqueles que experimentaram a ressurreição, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, todos esses um dia morreram, porque a morte faz parte da nossa vida, é um acidente de percurso, sem desvinculá-la da queda, porque a queda originou a morte, então nós, de alguma forma, algum dia iremos enfrentá-la, seja através da Covid, seja através de uma outra enfermidade ou de qualquer outra situação, ou mesmo, digamos, para usar uma expressão muito comum das pessoas, morrer de velhice. Alguns morrem de velhice, vão a 90 anos, vão a 100 anos, mas morrem. Isso é parte do processo. O apóstolo Paulo disse que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, enquanto não entrarmos na época da restauração de todas as coisas, enquanto não chegarmos ao momento em que vamos viver num corpo glorioso, santo, incorruptível, imortal, enquanto não houver a intervenção de Cristo na história, nós vamos estar experimentando a morte, de alguma forma, de alguma maneira. E aí vem a pergunta: por que uns são curados e outros não são curados? Porque tem de se levar em conta a soberania de Deus. Tudo já está escrito nos livros de Deus, inclusive o nosso tempo no mundo. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, e Deus usa inclusive as contingências humanas, é a junção da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Deus usa as contingências humanas para que os seus propósitos se realizem. Devemos orar? Sim, devemos orar. Devemos pedir? Sim, devemos pedir. Mas, sobretudo, devemos estar submissos à vontade de Deus. Lembrando, inclusive, daquele salmo que muitas vezes usamos: preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Essa é uma tradução um pouco equivocada, segundo os melhores eruditos, segundo os melhores léxicos. Ali a ideia é que é pesarosa a morte de um crente, porque a morte de um crente sempre lembra o resultado do pecado. Mas o mesmo texto que eu citei lá de Romanos, quando Paulo diz: o salário do pecado é a morte, ele acrescenta: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Em outras palavras, a morte, apesar da dor que ela nos traz, da tristeza que ela produz, em razão da separação, é uma separação provisória para aqueles que creem? Sim, é uma restauração, é uma separação provisória, mas ela traz dor, traz sentimentos de lamentação, e isso é normal, só não traz desespero para os crentes. E por que não traz desespero? Porque nós somos movidos pela esperança que estamos aqui numa caminhada, e um dia vamos chegar ao porto. E quando chegarmos a esse porto, nós teremos de desembarcar.
Uma das formas de desembarque nesse porto é através da morte. A morte nos introduz à presença de Deus. A morte é como a travessia do Jordão. Estamos atravessando o Jordão e chegaremos do outro lado, e do outro lado seremos recebidos por quem? Seremos recebidos pelo Senhor Jesus. Isso me faz lembrar de Estevão quando estava sendo apedrejado. Estevão viu o céu aberto e o Senhor em pé no seu trono, pronto para recebê-lo. Eu costumo dizer, inclusive, que, pensando aqui numa linguagem humana, eu costumo dizer que Jesus não tem tempo de se assentar no seu trono. Claro que é uma linguagem humana, antropomórfica, mas quando eu digo dessa forma, eu quero mostrar a importância da chegada dos remidos no céu, em primeiro lugar, e em segundo lugar eu quero mostrar que a cada segundo, ao redor do mundo, há pessoas que morrem em Cristo. E por isso elas são bem-aventuradas. E a cada segundo essas pessoas estão chegando no céu e o Senhor não pode se assentar, claro, figuradamente. O Senhor não pode se assentar no trono porque Ele precisa estar de pé para receber essas pessoas, porque são aquelas que venceram. Como está descrito lá no Apocalipse, capítulo 5, elas venceram pelo poder do sangue do Cordeiro. Então, nem todas as pessoas serão curadas. Outras, todavia, vão receber a cura, porque isso está implícito nos propósitos de Deus. E como cristãos, nós devemos estar submissos à vontade de Deus e entender que o nosso bem maior é quando chegaremos à presença do Senhor, seja através da morte ou seja quando Ele vir buscar o seu povo, quando estaremos para sempre com o nosso amado Senhor, o nosso amado Salvador, o Rei da Glória, o Rei do Universo, a quem estaremos dando glória para todo o sempre. Muito obrigado, Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.